O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor predominante entre os homens em todas as regiões brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo a estimativa mais recente do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 72 mil casos novos anualmente, isso entre 2023 e 2025, segundo a estimativa mais recente. E apesar da grande incidência na população brasileira, ainda existem preconceito e desinformação sobre esta doença. São esses tabus e mitos em relação à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento que contribuem para que 2 em cada 10 casos sejam diagnosticados em fase avançada. Vale ressaltar que poucas áreas na oncologia apresentaram tantos avanços nos últimos anos quanto os estudos do câncer de próstata. Foram notícias promissoras na cirurgia, radioterapia e também novos medicamentos que melhoram a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Os exames sofisticados rastreiam as células doentes e auxiliam a equipe médica a decidir as melhores terapias para cada paciente. Precisamos falar sobre o câncer de próstata. O câncer não espera e nem você deveria. E os homens não devem esperar para cuidar da saúde. Hoje nós vamos conversar com o oncologista Andrei Soares, que é médico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Centro Paulista de Oncologia, integrante do comitê do Instituto Vencer o Câncer, e o Alípio da Silva, analista operacional, nosso paciente convidado. Como vocês estão? Tudo bem, doutor Andrei? Tudo bem, Alípio? Tudo bem, obrigado. Você. Bom, doutor Andrei, eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando sobre um assunto que incomoda muitos homens e que ainda traz muitos mitos e dúvidas. Quando eles devem começar os exames preventivos para o câncer de próstata? E o exame de toque? É realmente necessário? Bom, Fer, são pontos fundamentais e começamos com os pontos mais importantes, né? Até para melhorar aquilo que você disse, que é o diagnóstico precoce, porque a gente não perca aqueles 2 a cada 10 pacientes com doença avançada. Vamos lá, a gente recomenda hoje, né, a recomendação do início do rastreamento do câncer de próstata é a partir dos 50 anos para a população em geral, tá? A gente adianta um pouquinho o início desse rastreamento para 45 anos na população que a gente chama de mais alto risco. Quem são esses pacientes ou essas pessoas, né, que são a população de mais alto risco? Então, quem tem histórico familiar e quanto mais próximo de primeiro grau, isso aumenta o risco do aparecimento e do desenvolvimento do câncer de próstata. Quem tem alguma síndrome hereditária conhecida, e eu sei que a gente vai papear um pouquinho mais sobre isso, então vou deixar isso no segundo momento, mas quem tem uma síndrome hereditária relacionada ao risco do desenvolvimento do câncer de mama, e a população preta também tem um risco aumentado do desenvolvimento do câncer de próstata, então para essa população a gente recomenda o início do rastreamento aos 45 anos. Sobre os exames, né, o toque retal é importante, o PSA. Infelizmente, né, a gente pode dizer que, né, todo mundo foge disso, mas o toque retal ainda é muito importante, né? Ele complementa uma possibilidade de você encontrar uma anormalidade na próstata. Então, a próstata é uma glândula que se localiza meio em frente e embaixo da bexiga, e também está entre a bexiga e o reto, né, que é a parte final do intestino. Por isso é feito o toque retal. O que acontece, né? O câncer de próstata ele pode ou aparecer como um tumor, uma nodulação na próstata, e isso é diagnosticado pelo toque retal. Então, diferente da doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia da próstata, que é o aumento do tamanho da próstata, mas sem ser câncer, o câncer de próstata acontece na periferia da próstata, dessa glândula. Então, o toque é importante, porque ele consegue realmente localizar alguns nódulos, né? E o outro, claro, é o aumento do PSA, que ele não só aumenta por causa do câncer de próstata, ele aumenta por causa de hiperplasia, infecções, inflamações, mas ele também aumenta no câncer de próstata. Então, esses 2 testes, eles podem ou estarem os 2 alterados, né? E aí talvez seria, entre aspas, inútil você ter feito o toque, mas existe uma fração de pacientes, variando entre 15% e 25% de pacientes que têm o PSA em níveis baixos, normais para aquela próstata, mas que tem um toque alterado, então eles perderiam a chance do diagnóstico se não fizessem o toque retal. Então, por isso, são exames complementares e precisam os 2 ser realizados, né? Alípio, eu gostaria que você contasse um pouquinho, então, para quem está nos acompanhando, como você descobriu a doença, né? Você tinha algum sintoma? E o que você sabia sobre câncer de próstata? Já fazia os exames regularmente?
Eu fazia o exame anualmente, só que em 2005 eu fiz um exame e deu uma alteração, conforme o doutor mencionou. A próstata estava alterada, aí eu fiz o PSA e fiz o exame de toque. Aí o médico que me atendeu pediu para que eu fizesse uma biópsia. E na biópsia, né, constatou que realmente a glândula já estava bem grande e estava num estágio um pouco avançado, não no avançado de infecções, mas assim, o tamanho dela para o meu corpo, para aquele momento, estava bem alterado. A partir disso, eu comecei a fazer um tratamento com um urologista, né? Passei por uma cirurgia de próstata e comecei um tratamento com ele. Só que isso foi em 2005. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Hoje, se eu tivesse esse contato, eu teria o contato do urologista junto com o onco, né? Eu fiquei um tempo tratando só com o onco, e quando o meu PSA deu uma subida, aí ele me recomendou que eu fosse procurar um oncologista. Ainda bem que eu consegui um, né? Porque já devia ter começado faz tempo, né? Isso foi em 2013, né? Aí eu passei por radioterapia, comecei a fazer químio, né? E uma coisa que, assim, o que mais me pegou quando eu soube, né? É que você vê o resultado e está escrito ali, né? Tumor maligno. Aí você fica, vou para onde, né? Veio o desespero, porque, meu, o que eu vou fazer? Sabia que tinha que fazer a cirurgia, procurei imediatamente como me livrar do tumor, mas não tinha conhecimento do tratamento em si, né? Todo passo a passo, tudo que eu teria que ver pela frente, né? Quando eu fiz o contato com um oncologista, aí eu comecei a entender melhor todo o processo que eu iria passar e o que eu passei, né? E estou passando ainda, porque eu estou em tratamento ainda. Mas assim, acho que foi primeiro impacto é de você ficar perdido, né? Porque abala o seu emocional, abala a família, e você quer se ver livre logo do problema. Mas só que assim, se você não tiver uma boa orientação, né? De fazer o acompanhamento, e não tiver um profissional do teu lado, sabe? Muitas vezes você perde a oportunidade de até se recuperar mais rapidamente, né? E Alipe, algum outro homem na sua família já havia sido diagnosticado com câncer de próstata, ou até algum outro familiar chegou a ter um diagnóstico de câncer para você ter alguma referência do que se tratava a doença? Eu já sabia o que era doença, não pela família, por alguns pais e amigos que estavam passando por isso, né? Depois que eu comecei o meu tratamento, aí surgiram alguns casos de tios, né? Porque eu não tive contato com o meu pai, né? A minha mãe é solteira, e assim, nunca teve uma família que a presença do masculino para poder conversar a respeito de uma situação como essa, né? E tudo que eu fui atrás foi assim, além da curiosidade, de querer entender, de querer, sabe, fazer o que fosse necessário, porque eu e minha esposa, quando apareceu a câncer, né? A gente falou, não, vamos correr atrás. E não ficamos esperando, né? Depois eu vou, depois eu faço. Não, eu encarei de frente e assumi o que eu tinha que fazer, né? Aí comecei a ler, comecei a conversar também com um urologista a respeito. O oncologista orientou muito mais a minha situação, né? Eu lembro que logo no início ele falou, olha, nós temos que batalhar nesse momento para que não vire metástase. Pode acontecer em 6, 1 ano, 3 anos, né? Porque o seu organismo já está começando a ter uma certa ficar debilitado, né? Mas assim, e o que eu fico tranquilo no aspecto da orientação é que aconteceu a metástase em 2016. Comecei a fazer rádio e químio em 2013, e em 2016 apareceu a metástase óssea,
que eu venho tratando desde então, né? Já passei por alguns processos de químio, algumas me deram alergia, aí passei por um tratamento mais paliativos, e eu retornei, em questão de 2 semanas, a voltar a fazer a químio tradicional. Então, 3 semanas atrás eu já fiz essas 3 semanas, essa semana eu estou descansando, e as próximas 3 semanas eu vou estar dando continuidade. Então, assim, eu acho que nessa altura do campeonato, o preconceito já tem ido embora, né? Porque no início a gente tem realmente o preconceito, muita gente fala, até hoje, tem um colega que comentou comigo, então eu já cheguei nos 40, daqui a pouco eu vou começar a fazer aquele exame, né? Aquele exame você sabe qual que é, que ninguém quer fazer, é o toque, já vou pedir para fazer logo para me ver livre disso, se bem que tem o PSA. Eu falei, olha, acho que assim, é muito relativo também tudo que você está falando aí, né? O de toque é importante, porque eles vão verificar o tamanho da próstata, uma série de coisas. E o PSA complementa esse exame, né? Eu falei, mas comigo não tem essa, não sei o quê. Mas assim, sempre fica uma pontinha de medo, uma pontinha de preconceito, né? Porque o masculino, diferente do feminino, né? O feminino começa na adolescente a ter um contato com o ginecologista, né? A se cuidar um pouco mais. E o rapaz vai para o pediatra e muitas vezes ele mal pede até um exame de sangue, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse trabalho que vocês fazem de divulgar, de falar, eu acho que é importante, né? Para conscientizar o masculino que ele também não é só o gestor, né? Ele que leva alimento, por exemplo, mas ele tem que se cuidar também, né? Porque a mulher cuida do homem, assim, o homem tem que cuidar da mulher, né? Eu penso bem muito É nisso, isso aí, em mas o relação autocuidado também é muito importante, né? o autocuidado, exatamente, o autocuidado acho que é primordial, né? Não sei se o doutor concorda aí, eu acho que sim, mas é primordial para a gente poder estar bem, né? Eu comecei a me tratar esse ano, completei 17 anos em tratamento. E uma coisa que o meu oncologista um dia falou para mim, porque eu estava fazendo um tratamento paliativo, ele falou, eu comecei a fazer, mas o resultado não foi bom. Eu estou um pouco chateado, eu falei, mas e aí, o que a gente vai fazer daqui para frente? Antes de ele passar o que ele ia começar a fazer, ele falou, o que me deixa tranquilo é que eu consigo te dar uma qualidade de vida. A hora que ele falou isso para mim, eu falei, então vamos começar de novo, vamos fazer tudo de novo, e estou confiante no que você está passando para mim, a gente vai à luta e vamos juntos. Eu acho que são essas coisas, essa interação com o médico também é muito importante, entendeu? Passar para ele as suas dúvidas, passar para ele os seus medos, sabe? E ver o que é mais viável, porque cada caso é um caso, né? Que para mim deu certo com um tratamento, pode ser que não venha dar para um outro colega ou para um outro paciente. Com certeza, esse relacionamento médico-paciente, equipe médica também, equipe de saúde é fundamental. Bom, a gente falou um pouco sobre desinformação, também alguns mitos que permeiam a doença. Doutor Andrei, para a gente esclarecer, né, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Você já falou sobre a idade e algumas informações sobre início de rastreamento, mas existem fatores que devem receber mais atenção dos homens para que possa mostrar algum sinal que a doença esteja aparecendo? Veja, Fernando, o principal fator de risco ao câncer de próstata é realmente a idade. Tá? Esse é disparado o principal fator de risco que a gente tem. É uma doença que só afeta homens, né? É uma glândula que só está presente nos homens, então a idade é o principal fator de risco. Claro, existem diversas outras coisas que a gente procura fazer alguma conexão entre o risco ou diminuição, né, do risco de evolução para câncer de próstata, que algumas são modificáveis, outras não. Então, se a gente colocar aqui as modificáveis, muito está no estilo de vida, né? Então, a promoção de saúde é extremamente importante para esses pacientes,
porque não vai só reduzir o risco do câncer de próstata, mas o que a gente vai falar aqui também vai reduzir o risco de diversos outros tumores, né? Assim como reduzir, por exemplo, o risco cardiovascular, né? A gente sabe, por exemplo, que existe uma certa relação entre alimentos gordurosos, carne vermelha, aquela alimentação não adequada com o câncer de próstata. Por outro lado, vegetais, legumes, verduras, isso é muito mais correlacionado ao menor risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Existe uma substância muito falada, né, que é o licopeno, aquela que dá coloração vermelha, principalmente no tomate, goiaba vermelha, melancia, algumas comidas que acabam apresentando licopeno, que pode ser um fator protetor, tá? Mas deveria ter que comer uma quantidade bastante grande. Mas, de maneira geral, acho que o mais importante aqui é uma alimentação muito bem balanceada, adequada. Então, uma alimentação com pouca gordura, uma alimentação com uma baixa quantidade de carne vermelha. Eu nunca falo assim, não pode comer. Claro que pode, o brasileiro gosta de um churrasco, tá? A gente tem como muito... Se a gente pegasse a fala do Alípio nos minutos que ele falou, a gente deveria ficar aqui uma semana discutindo, porque tem tantos pontos interessantes sobre o câncer, de maneira geral, o câncer de próstata, a relação médico-paciente. Se for enumerar aqui, tem pelo menos uns 10, 12 itens que a gente poderia discutir. Mas a qualidade de vida que ele trouxe num momento muito importante é fundamental. Então, a gente não pode ser extremamente rigoroso, tá? Então, alimentação, assim, o que eu falo? O ideal é diminuir a quantidade de carboidrato, não necessariamente não comer carboidrato, dar preferência para integral sempre que possível, tá? A atividade física é fundamental, e aí com uma boa alimentação, atividade física, muitas vezes a gente mantém o peso, então a gente sabe que o peso controlado é discutível ainda sobre o risco do desenvolvimento do câncer de próstata, mas ele tem uma relação muito grande com a agressividade depois que desenvolvido, né? Então também tem essa importância, né? Esses são fatores fundamentais. E aí tem os fatores não modificáveis, que é o que a gente falou, são os fatores genéticos, né? É aquele risco carregado do pai ou da mãe que a gente recebe, uma mutação em alguns genes são relacionados ao aumento do risco do câncer de próstata. O mais comum é o gene do BRCA2, é um gene que nas mulheres causa muito câncer de mama e ovário, mas causam outros tumores também, tá? O homem acaba sendo próstata, mas outros tumores causam. E a gente sabe que em torno de 12% dos homens têm essa mutação genética já presente, como uma história hereditária e familiar. Metade desses casos é, por exemplo, deste gene específico BRCA2. 12% seria uma parcela de genes, né? Mas metade dos casos é relacionado ao gene BRCA2. Tem séries que falam até 17%. E o que pode acontecer é que isso deve ser discutido também com os pacientes, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma história familiar importante de outros tumores, mas mesmo assim esses pacientes podem ter essas alterações. E essas alterações, quando estão presentes, né, então o risco do desenvolvimento baseado numa mutação, por exemplo, conhecida, infelizmente a gente não tem muito como mexer nisso, não existe nada que a gente possa interferir no risco de desenvolvimento. Você vai interferir naqueles modificáveis que eu falei, mas no da mutação não tem muito. Mas você vai fazer, claro, uma avaliação toda diferente para essa população, um rastreamento completamente diferente, com outra idade, com outros exames. Então, essa população sabidamente com alterações de genes que são responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de próstata tem toda uma maneira de fazer um acompanhamento um pouquinho mais específico. Gostaria de falar até um pouquinho mais sobre isso, doutor. O Alípio contou que depois do diagnóstico, né, conversou com muita gente que ficou mais atenta ao câncer de próstata, também alguns tios que acabaram ficando mais atentos a essa questão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a doença e também em relação a essas mutações genéticas, né? Como que o paciente deve proceder para saber mais sobre isso, né? Qual o papel, por exemplo, dos testes genéticos para que haja um tratamento cada vez mais personalizado, para que haja a possibilidade de melhores desfechos para o paciente? E quais são as importâncias, né? Qual é a relevância do teste genético, especificamente aqui, no caso, falando sobre o câncer de próstata? O Alípio falou de uma coisa muito importante, que foi a relação que ele teve inicialmente com o urologista, depois com o oncologista, uma demora nessa conversa. A gente, felizmente, tem evoluído muito nessa interação entre urologistas e oncologistas, que ela é fundamental e cada vez mais importante, principalmente nesse ponto, ou tão importante quanto, mas um dos pontos muito importantes é a questão das mutações hereditárias, dessas alterações que a gente vai falar agora aqui. Por quê?
Porque hoje já existe uma recomendação de fazer realmente uma avaliação, uma testagem genética numa boa parte dos pacientes, mesmo com a doença localizada e passível dos tratamentos curativos, sejam eles feitos com cirurgia, sejam eles feitos com radioterapia, com ou sem o bloqueio da testosterona, não importa, mas os pacientes com doença localizada, hoje, já existem recomendações formais para que esses pacientes façam essas testagens genéticas. Então, muitas vezes, esses testes são muito mais o habitual, o dia a dia do oncologista, e menos dos urologistas, né? Então, essa aproximação, o primeiro ponto aqui, essa aproximação entre oncologistas e urologistas deve começar hoje, desde os primórdios dos sintomas e do diagnóstico do câncer de próstata. A gente tem, grosseiramente, 2 grandes grupos de mutações que a gente pode dizer, não estou dizendo o número de genes que podem estar mutados, mas a gente pode ter as mutações que são herdadas da nossa família, né, do pai ou da mãe, são as mutações que nós chamamos de hereditárias, ou genéticas, ou familiares, tá? Num jargão um pouco mais populares. Isso significa que todas as células do nosso corpo existem aquela alteração, né? Para descobrir essas mutações, os testes realizados são testes que podem ser feitos ou pela saliva ou pelo sangue. A gente pega uma célula normal, uma célula de defesa, em geral pega-se o linfócito do nosso sangue ou da saliva. O sangue, em geral, é um pouquinho melhor que a saliva por quantidade, por uma série de coisas. Então, a gente sabe que é muito mais prático colher por saliva, mas aqui fica uma coisa técnica, o sangue é um pouquinho melhor, tá? Como qualidade de material. E analisa dentro do DNA das pessoas que estão testando esse número de genes específicos para saber se tem a mutação ou não. Uma vez descobrindo essa mutação, a gente sabe que aquele paciente está realmente com um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de próstata, e ele deve ser encaminhado para uma avaliação de um oncogeneticista, para que ele faça todo um acompanhamento e uma discussão dos riscos que ele tem, tanto para câncer de próstata quanto para outros tumores, inclusive um aconselhamento familiar. Então, uma grande importância nesse cenário do diagnóstico da doença hereditária, familiar, genética, é quando a gente está falando aqui também da família. E, claro, eu sempre falo, fica guardado na manga, né, quando a gente comenta assim, fica uma oportunidade de tratamento para se o paciente no futuro, como o Sr. Olímpio infelizmente acabou desenvolvendo metástase, se ele tiver essa mutação, hoje nós já temos remédios voltados para essas mutações no câncer de próstata. Por outro lado, aí já numa doença já mais avançada, no cenário como o Sr. Olímpio falou, a gente não tem que avaliar somente essa fração de pacientes que têm o risco de ter essas mutações herdadas dos familiares. O que acontece é que, às vezes, o próprio tumor, não as células do corpo todo, mas as células do câncer de próstata, podem adquirir uma mutação específica. Então, a célula do câncer de próstata acaba adquirindo uma mutação específica, a célula, o resto do corpo não tem nada, é normal, não existe um risco de desenvolver outros tumores, não existe um risco familiar, mas aquela célula sim adquiriu uma mutação, muitas vezes nesses mesmos genes que a gente está falando, que são os genes hereditários, e a incidência dessas alterações que o tumor pode adquirir chega em mais ou menos 1/3 dos casos de câncer de próstata. Não é um número desprezível. E qual que é o impacto importante dessas mutações descobertas nos tumores? Não mutações familiares. Mais uma vez, eu gosto de frisar isso porque é importante o conceito. Elas não têm impacto em risco de outros tumores de desenvolvimento, nem em risco de seus familiares. Porém, para o câncer de próstata, que é o nosso principal ponto aqui de discussão, também podem levar às medicações. Então, a gente tem hoje drogas também que funcionam para essas mutações, que não são só aquelas mutações que a gente carrega nos familiares, mas também adquiridas pelos nossos próprios tumores, que são mutações, eventualmente, nos mesmos genes, elas só são um pouquinho diferentes. Uma é herdada, uma acontece por alterações. E a avaliação, neste caso, das mutações que acontecem no tumor, tem que ser feitas com o tecido tumoral. Eu preciso extrair o DNA do tumor para avaliar se aquele DNA tem essa mutação. Mais recentemente, e no Brasil a gente está começando a ter isso em alguns locais, a gente fazia, até certo ponto atrás, mandava esse material para os Estados Unidos, é buscar no sangue fragmentos do DNA do tumor que circulam. Por quê? Porque a célula tumoral ela rompe também, ela arrebenta. E todo aquele material que está dentro da célula tumoral circula pelo sangue. E pode circular fragmentos de DNA. Então existe tecnologia hoje que pesca esse DNA que circula no sangue,
detecta que ele é do tumor e não é um DNA de uma célula outra, do intestino, de qualquer célula que eventualmente possa ter rompido, né? Ele detecta que aquele fragmento de DNA é um DNA do tumor e ele consegue fazer essa avaliação. Isso é muito interessante para os pacientes com câncer de próstata, que muitas vezes acontece que nesse Olímpio, né? Operou lá atrás e ele operou, 11 anos depois ele foi ter a primeira metástase. Então, às vezes, o material guardado da cirurgia que ele fez lá em 2005, o DNA já está destruído. Ele não tem qualidade boa para ser extraído. Imagina a dificuldade, você tem que extrair o DNA e avaliar gene por gene. E aí você, às vezes, tem condições ou não de fazer uma nova biópsia. Se possível, tudo bem. Isso depende do sítio, do local que tem a metástase, da dificuldade técnica de fazer, do paciente ter risco ou não de fazer uma nova biópsia, aceitar ou não fazer um novo procedimento. E aí, como alternativa a esses casos, a gente pode coletar o sangue e buscar essas alterações do DNA do tumor circulantes no sangue. Então, quer dizer, são testes, são exames que auxiliam tanto na prevenção, numa conduta até familiar e também, evidentemente, na escolha do melhor tratamento para um determinado tipo de câncer que o paciente tenha. Isso é o que é a medicina personalizada, né? A gente consegue hoje entender que o câncer de próstata não é mais o câncer de próstata de todo mundo igual. Possivelmente o do seu Alípio ele tem alterações genéticas e moleculares específicas dele. A gente ainda está engatinhando para conseguir medicação para todas as alterações, né? A gente ainda não tem remédios para todas e talvez não conheça todas, mas hoje nós já temos o conhecimento de algumas dessas alterações com remédios desenvolvidos para elas, inclusive. Então, já começo a dividir o paciente com câncer de próstata em alguns pacientes diferentes. Então, são várias doenças em uma, né? O que é muito importante, porque a gente sabe que a gente consegue fazer um tratamento mais específico, mais efetivo, com uma toxicidade mais tolerada para aquele benefício que a gente tem para cada paciente. Alípio, com tudo isso que você aprendeu e vem aprendendo, você acha que hoje já é um paciente mais ativo? Eu acho que, assim, todo dia se aprende alguma coisa, né? Esse esclarecimento que o doutor passou, para mim, está sendo fantástico, porque tenho 2 filhos, né? Daqui a pouco vão estar nos 40 e poucos, já vou tomar uma outra tipo de atitude com eles para fazer o PSA, para fazer toque, para inclusive o exame genético, né? Que eu acho importante nesse caso. E assim, mostrar para o masculino, né, que nós estamos aqui falando, que existem recursos hoje em dia muito melhores do que 10, 15 anos atrás, né? Até a forma de se conversar com o médico, muitas vezes, o que o doutor está passando aqui para mim, está sendo assim uma aula de, sabe, otimismo, vamos embora, continuando tratando, sabe? Não parei de trabalhar, só para dar um exemplo, né? Trabalho ainda. Então, assim, consigo fazer algumas atividades, outras já não, nem tanto, mas o que eu acho que a gente tem que ter essa leveza também para poder encarar esse tipo de situação, né? É complicado, realmente é uma coisa que abala o emocional da pessoa, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de esperança, né? E encarar de frente, porque o que o senhor está passando aqui, doutor, para mim é esperança, sabe? Tem um monte de coisa para ser feita e acho que o masculino tem que estar engajado nisso quanto antes para não ter nenhum tipo de problema mais sério para o futuro. E eu ia até colocar aqui uma pergunta sobre qualidade de vida, ia perguntar para o Alípio sobre essa jornada, mas já vi que sim, que com certeza é possível ter qualidade de vida durante o tratamento, né, doutor? E é claro, existe uma expectativa muito grande sobre a cura ou que a doença seja controlada durante o maior tempo possível. Isso já é uma realidade para o paciente de câncer de próstata. Com certeza. Tem um estudo muito legal que foi feito com entrevistas, né? Foram 1.000 pacientes e 200 médicos. Eu sempre cito em diversas aulas que eu coloco. E aqui tem vários pontos importantes nessa entrevista que foi feita.
86%, tanto dos pacientes quanto dos médicos, falaram que o que eles queriam para o tratamento era a efetividade do tratamento. E aí, quando eles foram perguntar a percepção de efetividade para pacientes e para médicos, isso era completamente diferente. 80%, 90% dos pacientes falavam que a percepção de efetividade era manter a qualidade de vida. Para os médicos era dar mais tempo de vida. Secundariamente, aí alguns dos pontos, sim, eles convergiam. Então, preocupava-se com custo, preocupava-se com dor, preocupava-se com outros objetivos do tratamento, e aí convergia um pouquinho mais o que o médico pensava e o paciente pensava. E outro ponto muito interessante dessa entrevista, isso é um estudo científico publicado em 1999, mostrou que 96% dos médicos achavam que tinha explicado tudo para os pacientes e que os pacientes não tinham dúvida nenhuma do que foi falado no consultório. Somente 17% dos pacientes diziam que entendiam o que os médicos falavam. Então há uma dissociação entre o que eu acho que eu estou explicando e o paciente está entendendo enorme. E nós precisamos voltar para o consultório, mudar as nossas palavras, entender se o paciente está realmente compreendendo o que se fala. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, voltando à percepção primária dos pacientes, sem dúvida nenhuma, qualidade de vida. Melhorou por diversos aspectos. Melhorou porque a gente tem hoje diversas medicações que minimizam sintomas relacionados à quimioterapia, porque a quimioterapia não mudou. Quando a gente fala em quimioterapia mesma, de antigamente, em alguns casos, né? Uma das que se faz em câncer de próstata é a mesma quimioterapia. Então, eventualmente, nós estamos falando aqui de um mesmo tratamento. Agora, melhora medicações que eu posso dar em volta para reduzir náusea, vômito, diarreia ou qualquer outro sintoma. Além disso, chegada de novos remédios. Como a Lipe muito bem comentou, quando ele operou, a gente tinha pelo menos meia dúzia de remédios a menos do que a gente tem hoje para tratar o câncer de próstata avançado. E são remédios que têm um baixo número de eventos adversos. Com isso, tem um impacto muito menor na qualidade de vida. Assim como eles são muito mais efetivos, controlando muito mais os sintomas da doença, postergando a progressão de doença, também levando a melhor qualidade de vida. Então, esses dois fatores fazem com que a qualidade de vida durante o tratamento hoje consiga, na maior parte das vezes, ser mantida ou muitas vezes até melhorada para quem eventualmente tem sintomas relacionados ao tumor. Bom, nós já estamos encerrando aqui nosso tempo, a conversa está muito boa, mas eu gostaria, antes de terminar, pedir que vocês dois deixem uma mensagem de autocuidado para os homens, né? A ideia é exatamente estimular esse conhecimento sobre a doença, os fatores de risco, também a prevenção, mas claro, que a saúde integral do homem também seja valorizada. Então, doutor André, gostaria de começar por você. Qual seria então essa mensagem de autocuidado para todos os homens? Acho que a mensagem de autocuidado, nosso bem maior é o nosso bem-estar, né? É a nossa saúde, para que a gente esteja próximo às pessoas que nós gostamos, nossa família, nossos amigos, para que a gente possa trabalhar e fazer algo para o nosso país, e que para a gente tenha tudo isso, é muito importante que a gente tenha um pouco de consciência de tomar cuidado do nosso corpo, tanto com a promoção de saúde, como a gente já falou, alimentação saudável, atividade física, evitar tabagismo, bebida alcoólica, tudo que a gente já sabe como estilo de vida. E para o câncer de próstata, deixar um pouquinho os tabus para trás. A gente sabe que não é a maior parte dos homens que não procuram por conta disso, mas para aqueles que tenham, deixem esse tabu para trás, conversem com os colegas, você vai ver que um monte de gente do seu lado já fez o exame naquela sua idade, então você deixa de ter isso como uma preocupação, converse com o seu urologista, tire aqueles mitos, é um exame rápido, 10, 15 segundos, está resolvido. Se tiver bom, você pode repetir só lá na frente de novo. Não é um negócio que tem que fazer. Você vê o Alípio, fez, e mesmo assim, infelizmente, a doença voltou. Ele tem que fazer tratamento a cada 3 semanas, como ele está falando, ele deve fazer semanal, com um descansinho de uma, pelo que ele mais ou menos contou. E é muito mais complicado chegar a esse ponto do que você fazer um tratamento inicialmente, uma doença pequenininha e ficar curado, porque, veja, com diagnóstico precoce, 90% a 95% das vezes os pacientes ficam curados. Então, essa é a grande importância aí que a gente deixa para o câncer de próstata e para os homens em geral. E você, Alípio, qual é a sua mensagem de autocuidado? Olha, eu acho que, assim, o quebra de tabu é primordial, né? Minha visão. Tem que se cuidar, independente do que o estiver sentindo, dor no peito, sabe? Alguma disfunção, qualquer coisa, você tem que procurar um médico para ver o que está acontecendo com o seu corpo, porque a gente acha que tudo é passageiro, né? Depois eu vou, e quando vai já é tarde, né?
Uma outra coisa que eu acho que a pessoa tem que ter, o paciente tem que ter esperança, sabe? Que tem muita coisa acontecendo, acreditar em algo, né? E se apegar nisso, porque assim, quando você acredita que vai dar certo, as coisas vão seguir um caminho melhor do que nesse momento, acho que você leva tudo com mais, sabe, um bom humor, entendeu? Apesar da doença ter um estigma de morte e tudo mais, mas acho que sim, acho que a gente pode levar de uma outra forma, encarar de uma outra maneira, porque se a gente encarar tudo no negativo, vai ser pior, a gente vai embora mais rápido, entendeu? Acho que as palavras que o doutor passou são importantes, né, para que a gente se conscientize do nosso corpo, do que é bom para ele, ou como que a gente pode viver melhor, mas a gente tem que ter também esse apego pela vida, né, sabe? Tá difícil, mas vamos com fé, sabe? Esperança, que a vida é bela, né? Então vamos procurar viver da melhor forma possível. Acho que é por aí. Perfeito. Agradeço demais, Alípio, a sua participação. Até uma próxima. Ok, eu que agradeço o E, convite. doutora Andrei, Obrigado. também muito obrigada pela sua participação, por toda essa aula que você deu para todos nós. Imagina, eu só tenho a agradecer a oportunidade de contribuir de alguma maneira para o Instituto Vencer o Câncer, que realmente tem feito um trabalho excepcional em prol dos pacientes, né, com a idealização dos doutores Buzaide e Fernando, e com todos vocês que trabalham muito. Então, para mim é um prazer trabalhar com todos vocês e poder contribuir um pouquinho com esse trabalho maravilhoso. Até a próxima, gente. Então, você que nos assiste, eu pergunto, já fez seus exames? Conhece alguém que precisa se cuidar mais? Para saber mais sobre o câncer de próstata, acesse o portal vencerocâncer.org.br. E se você já recebeu o diagnóstico, converse com seu médico sobre as opções para tratar e curar. O câncer não espera.